Olha só, destacando os jogos do final de semana, teremos um Palmeiras e São Bernardo muito interessante no Allianz Parque, 19 horas, jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. Lembrando que é um jogo único, Palmeiras, por ter a melhor campanha, jogará em casa. O São Bernardo é a sensação do campeonato, é uma equipe que vem com moral, com prestígio, mas pegou o pior adversário possível no Paulistão, né? Pegou o Palmeiras, o atual campeão paulista. É um time muito competitivo, muito bem treinado pelo Abel Ferreira. Então, sinceramente, não acredito que o São Bernardo possa surpreender a equipe do Palmeiras. Aliás, eu acho que nessa fase de quartas de final do Campeonato Paulista, nós não deveremos ter surpresas. Acredito que o Palmeiras passa pelo São Bernardo, o Corinthians passará pelo Ituano, o São Paulo vai tirar o Água Santa e o Red Bull Bragantino vai passar pelo Botafogo de Ribeirão Preto. Esses são os meus palpites. Acho que teremos a lógica prevalecendo nos jogos. Mas é claro que o Campeonato Paulista é muito disputado, né? Um campeonato de um nível entre os estaduais do Brasil mais elevado, e claro que pode acontecer aí um escorregão de um favorito, né? O São Bernardo, que vai enfrentar o Palmeiras, que é o melhor time, né, do campeonato. É uma boa equipe, seria algo histórico, o São Bernardo eliminar o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Eu, sinceramente, não acredito. Mas o São Bernardo é uma equipe que merece cuidados. Água Santa, bom campeonato. Vai pegar um São Paulo aí que tenta se achar, tenta engrenar. O Galopo em boa fase, o Wellington Rato chegou muito bem, o Rogério Ceni formando uma nova equipe do São Paulo para essa temporada. Acho que dá São Paulo, mas é mais perigoso ainda para o São Paulo enfrentar o Água Santa do que para o Palmeiras enfrentar o São Bernardo, que é uma boa equipe. Acho que o Corinthians está muito bem com o Fernando Lázaro, os jogadores estão felizes, estão publicamente declarando que gostaram da troca de treinador, que adoram Fernando Lázaro, então vão jogar por ele, vão correr por ele, estão em boa fase, estão jogando leves, soltos, o Roger Guedes em grande momento, o Yuri Alberto, grande jogador. Então, quer dizer, acho que o Corinthians vai passar numa boa. E o jogo entre Red Bull, Bragantino e Botafogo, um confronto equilibrado, mas o Red Bull tem mais equipe, tem mais estrutura, tem mais investimento, e acho que deve levar a melhor também. Teremos um jogo interessante entre Cruzeiro e América Mineiro, hein? Pelo Campeonato Mineiro, neste sábado, né? Cruzeiro e América Mineiro jogando. Cruzeiro voltando para a primeira divisão essa temporada. Muitas críticas a Ronaldo, que não está metendo a mão no bolso para contratar jogadores. Mas o Ronaldo está certo. O trabalho de SAF é um trabalho a longo prazo. Se não tem dinheiro para contratar, não pode contratar. É por essas e por outras que os grandes clubes brasileiros, na sua maioria, se enrolaram todo, porque faziam o que não podiam. E o Ronaldo, né, que resgatou, que salvou o Cruzeiro, está com os pés no chão e caminhando passo a passo. Então, o Cruzeiro, que tem o artilheiro Gilberto, artilheiro musical, fera, que tem o D'Alessandro, agora é interessante, né? D'Alessandro fazendo parte ali da direção de futebol do Cruzeiro, ele um grande jogador, ídolo do Internacional, mas foi convidado pelo Ronaldo para trabalhar no Cruzeiro, interessante, vamos ver aí o D'Alessandro nessa nova função. E o América Mineiro é um time enjoado, hein, gente? É um time que vem dando trabalho tanto ao Atlético como ao próprio Cruzeiro, participou aí da última edição da Libertadores, vai para a Sul-Americana, né? É um time que conseguiu se manter na primeira divisão, então, ó, não tem favorito nesse Cruzeiro e América Mineiro, não, hein? Pelo contrário, eu não ficaria surpreso se o América Mineiro, né, vencesse o Cruzeiro. Vamos aguardar. Claro que o Cruzeiro tem, né, toda uma tradição, todo um peso, aquela camisa azul estrelada, é muito pesada. Mas, na bola, pelo momento recente, acredito que seja um jogo muito parelho, muito equilibrado, né? Fluminense e Volta Redonda jogarão domingo em Volta Redonda. Olha, Volta Redonda, boa equipe, hein? Boa equipe. Tem o Lelê, que foi contratado pelo Fluminense, mas vai jogar pelo Volta Redonda. Me lembra muito a história do Lucão na final do Campeonato Carioca de 2005. Vocês se lembram disso? Ele foi contratado pelo Fluminense, mas era goleiro do Volta Redonda e disputou a final contra o Fluminense e falhou no gol do Antônio Carlos, o gol do título. Eu me lembro que narrei esse jogo no Premier, que na época era PFC, e eu narrei esse jogo. Então é uma situação parecida agora, né? Posições diferentes. O Lelê é jogador do Fluminense, mas vai defender aí o Volta Redonda. Volta Redonda pode dar trabalho para o Fluminense, mas acredito que o Fluminense vai passar. E na segunda-feira, galera, aí é o seguinte: faz tempo
que eu não falo isso, até porque não acontecia. Mas depois de muito tempo, o Vasco chega como favorito contra o Flamengo. Pelo que aconteceu recentemente, o Vasco venceu o Flamengo no Maracanã. O Flamengo está em crise, o Flamengo não está se encontrando e o Vasco, pelo contrário, está acertando o seu rumo. Maurício Barbieri faz um bom trabalho, novos jogadores chegaram, estão se encaixando, então o momento do Vasco é muito melhor. Então não há como negar. O Vasco é favorito no Clássico dos Milhões. Agora, se vai se classificar, aí é uma outra história. Porque no futebol nem sempre o favorito vence, nem sempre o favorito se classifica. E principalmente num clássico deste porte, como é o Clássico dos Milhões, entre Flamengo e Vasco da Gama. Então, esses aí os palpites aqui do final de semana esportiva, né, dos principais jogos do final de semana esportivo. Né? Teremos aqui partidas por vários campeonatos estaduais. Estou aqui dando uma atualizada para você, mas esses realmente são os campeonatos que chamam mais atenção. Lá no Campeonato Cearense, dos meus amigos lá do Ceará, acho que o Ceará e o Fortaleza, embora o Ferroviário venha fazendo uma boa temporada, é um bom time, mas acho que a dupla do Clássico Rei, Fortaleza e Ceará, deve prevalecer nesses jogos das semifinais do Campeonato Cearense.